Bom, antes de começarmos a colocar em prática a aplicação da função C, deixa eu falar um pouquinho com você a respeito do conceito lógico dessa função famosíssima dentro do mundo do Excel. Então, a função C, ela faz parte de uma categoria de funções dentro do programa conhecida como funções condicionais. Portanto, ela lida com análise de condições ou testes lógicos, como muitas vezes é dito dentro do programa, e a partir do resultado desse teste lógico, dessa condição, que pode ser verdadeiro ou falso, alguma coisa é executada de acordo com o que você especificar. Esse alguma coisa pode ser desde algo simples, como mostrar um texto, até mesmo a execução de cálculos, operações matemáticas diferenciadas e até mesmo a chamada de outras funções. E diferentemente de outras funções que vimos ao longo da trilha de Excel descomplicado, a função C obrigatoriamente exige a utilização de 3 parâmetros, cada um com a sua finalidade. Então eu vou colocar um esqueleto bem básico aqui sobre a escrita dessa função, que é essencialmente o seguinte. Nós temos igual C, mais um par de parênteses, como qualquer função, e aí nós temos então a indicação do parâmetro 1, ponto e vírgula, parâmetro 2, ponto e vírgula, parâmetro 3. Colocando de uma maneira mais didática, na prática nós temos como primeiro parâmetro o que o Excel chama de teste lógico, mas que eu costumo chamar de condição a ser avaliada. Ok? Então esse é o primeiro parâmetro. Ponto e vírgula, segundo parâmetro, que o Excel chama de valor se verdadeiro. Eu costumo chamar de ação ou operação a ser feita se a condição for verdadeira. Então essa ação, operação, pode ser mostrar um texto, pode ser mostrar um número, pode ser executar uma função, executar uma fórmula, ok? Mas é o típico recurso que só será feito ou executado se a condição que estiver sendo avaliada no primeiro parâmetro for verdadeira. E aí, ponto e vírgula, o último parâmetro, terceiro e último parâmetro, é exatamente o contrário do segundo. É uma ação, é uma operação a ser feita, só que se a condição for falsa. Ok? Vou até colocar aqui um outra para deixar claro que se trata de algo completamente diferente da ação ou da operação anterior. Então, em resumo, nós podemos ler, interpretar essa estrutura condicional da seguinte maneira. Se uma condição a ser avaliada for verdadeira, então teremos um conjunto de ações, operações que serão feitas. Caso contrário, ou seja, se a condição a ser avaliada for falsa, então nós teremos um outro conjunto de ações ou operações a ser feitas. Ok? Se você vem do mundo da programação, dentro da área de tecnologia, você já deve ter reconhecido isso que eu acabei de explicar, ou associado a um comando conhecido como if, e o seu correspondente contrário, que é o else. Ok? Então é a mesma lógica, exatamente a mesma lógica, só que dentro do Excel nós, por estarmos com o programa em português, utilizamos o comando C. Ok? E o else, que seria o senão, ele está implícito, ele é aplicado no caso da condição ser falsa. Tá legal? Bom, isso dito, e esse conceito explicado, vamos começar a ver agora na prática como utilizar essa estrutura condicional. E para essa atividade inicial de introdução, vamos então criar uma nova pasta de trabalho em branco dentro do Excel. Já aproveitando para salvá-la também. Então vou seguir utilizando aqui a minha pasta de documentos. E agora é o arquivo número 17, introdução, função C. Ok? É um exemplo bem simples, bem genérico até eu diria, por isso que eu nem vou me preocupar muito com relação à formatação, tá legal? Mas minimamente a gente precisa de um contexto para poder aplicar a condicional. E o contexto aqui são uma relação de vendas
em valores como, por exemplo, 1.500, 900, 1.000 e 600, tá legal? Então, sem vendedor, sem período, só os valores mesmo, né? E aí, na sequência, nós vamos ter um resultado, ok? Então, estou pensando no sentido de um resultado positivo, né? Talvez bater uma meta ou ultrapassar, né, um determinado valor específico para a planilha, tá legal? E aí numa situação positiva, né, em que a venda ali atendeu algum critério, o critério nós vamos estipular daqui a pouquinho, a ideia é que apareça na célula B2, B3, B4, B5, ou seja, na coluna de resultados, apareçam mensagens diferentes. Então, se for um bom resultado, eu quero mostrar a mensagem parabéns. Caso contrário, eu quero mostrar a mensagem se esforce mais, tente novamente, né? Ou qualquer coisa do tipo. Tá legal? Vamos estipular a seguinte lógica ou condição para esta atividade, que será a seguinte. Então, aproveitando esse esqueleto que nós montamos aqui no bloco de notas, né, até como uma colinha, a condição a ser avaliada será se a venda for maior ou igual a 1.000, ok? Então você colocou aí cerca de 4 vendas, né? Cada uma delas serão comparadas com o valor 1.000 que eu estou estipulando aqui para essa atividade, tá legal? Então essa será a nossa condição a ser avaliada, é o primeiro parâmetro. A ação ou operação a ser feita, se essa condição for verdadeira, será mostrar uma mensagem, como por exemplo, parabéns. E o contrário, ou seja, caso a condição seja falsa, será mostrar outra mensagem, que será que pena, ok? Claro que as mensagens, né, você pode colocar o que quiser, tá legal? Então essa é a lógica geral que nós vamos aplicar agora. Então vamos voltar aqui na célula B2, que é onde sairá o primeiro resultado, e começar a montar a função. Igual SE, tudo bem? Detalhe que várias funções começando com a letra S, né, e seguido da letra E. No nosso caso é a primeira mesmo, SE ou C. Abre parênteses e olha só a dica que o programa te dá agora. Ó. Teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. São aqueles 3 parâmetros que eu expliquei para você agora há pouco. O Excel chama de teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso. Eu prefiro chamar de condição a ser avaliada, ação ou operação a ser feita caso a condição seja verdadeira e ação ou operação a ser feita caso a condição seja falsa. Tá legal? 3 parâmetros, né, que serão configurados por nós agora. Então, o primeiro deles é a condição. E a condição é a venda disponibilizada aqui na célula 2 comparada com o valor de 1.000. Foi o que estipulamos agora há pouco. A comparação era no sentido de ser maior ou igual. Então, repara só no detalhe a utilização do operador de comparação chamado maior ou igual a. Ok? Também é possível utilizar o maior, o menor, menor igual, diferente e também o próprio igual, caso seja uma comparação exata. Tá legal? Na área de tecnologia, programação, esses operadores são chamados de operadores relacionais. No nosso caso aqui, podemos trazer para o contexto de operadores de comparação. Voltando para essa atividade, nós vamos utilizar então o maior igual, tá legal? E um detalhezinho é que não pode inverter esses símbolos. Não dá certo colocar igual maior, ok? Então, maior igual. E aí o valor que nós vamos usar como referência, que é o 1.000. Então, acabamos de configurar o chamado teste lógico ou condição a ser avaliada. Tudo bem?
Para partir para o próximo parâmetro, ponto e vírgula. Olha só o programa te dando a dica mais uma vez. Agora ele espera que você indique um valor para o caso da condição ser verdadeira, ou uma ação, ou uma operação, né? No nosso caso era um textinho, a palavra parabéns, e aí é obrigatório usar aspas duplas ao redor do texto para que o Excel consiga exibi-lo corretamente. Tá legal? Então eu abri aspas duplas antes do parabéns, vou fechar as aspas duplas após a palavra parabéns. Ponto e vírgula mais uma vez. Agora o programa dá uma dica que é aguardar o valor se falso, que é a nossa ação, é a nossa operação. Nesse caso é um texto também, portanto aspas e o texto que queremos mostrar. Então no meu caso, que pena, fechei as aspas, fechei os parênteses. Então antes de pressionar o Enter, aproveita e confere mais um pouquinho, ok? Então você tem ali a função C, a condicional, o que vai acontecer se for verdadeiro e o que vai acontecer se for falso. Se parece tudo em ordem, então tudo bem, pressiona a tecla Enter e olha lá o resultado. Parabéns, porque a primeira venda é acima de 1.000, portanto a condição é verdadeira e o resultado é parabéns, ok? Podemos puxar para os demais, né, para aplicar a mesma lógica. Mouse aqui no cantinho, vamos usar a ferramenta preenchimento. Quando eu puxar para baixo, o que será que vai aparecer? O que você acha? Olha bem o valor das vendas. Ele é maior igual a 1.000 ou é menor do que 1.000? Então, logicamente, como ele é abaixo de 1.000, a mensagem que será exibida é a que pena. Ok? E o próximo? Será parabéns ou será que pena? Então, o valor que está aqui é 1.000. 1.000 não é maior que 1.000, mas é igual. Nós deixamos previsto lá na função a comparação que podendo ser maior ou igual a 1.000. Portanto, nesse caso, é parabéns também. E aí, por último, certamente vai dar o que pena, né, já que o 600 está bem abaixo dos 1.000 mínimos indicados na função. Ok? Testezinho bem rápido para ver se isso aqui está funcionando bem. Pega ali a segunda venda de 900, coloca 2.000. Então o que era que pena agora vai virar parabéns. Pega ali o 1.500, que foi a primeira venda, baixa para 500. Quando você pressionar Enter, o que era parabéns vai virar que pena, porque agora a condição é falsa. Tá legal? Então, reforçando aqui antes de continuarmos, estou entrando aqui na função novamente, né? Então, essa estrutura básica tem o seguinte significado. Esse pedacinho que eu estou destacando em rosa, o Excel chama de teste lógico. E eu chamo de condição a ser avaliada ou analisada. Ok? Geralmente é uma comparação numérica, textual, mas normalmente é uma comparação. Tudo bem? Aí ponto e vírgula, né, que eu estou destacando ali com a cor laranja, é o separador de parâmetros. E aí vem o que deve acontecer se a condição for verdadeira. Então, no nosso caso, é a ação ou operação se a condição for verdadeira. Tudo bem? Aí temos um ponto e vírgula mais uma vez para fazer a separação para o terceiro e último parâmetro. E o terceiro e último parâmetro é o que vai acontecer se a condição for falsa. Então nós chamamos de ação ou operação se a condição for falsa. Ok? Para não ficar só nesse contexto de Excel, programação, pensa no seu próprio dia a dia, em coisas triviais que você faz diariamente, às vezes nem percebe, mas que utilizam condicionais, né? Uma delas, bem bobinha até, ok? Peço licença, né, para fazer essa comparação, essa analogia bem básica, bem simples. Você come quando você tem fome, não é mesmo?
Você vai no cinema se você tiver dinheiro, ok? Você vai dormir se estiver com sono, vai acordar se chegou no horário de despertar para ir ao trabalho. Olha só a quantidade de situações lógicas condicionais que eu acabei de falar, né? Então, se estiver com fome, come, né? Caso contrário, não come. Se tiver dinheiro, vá ao cinema. Caso contrário, fique em casa. Se chegou o horário do trabalho, você acorda para ir trabalhar. Caso contrário, continua na cama. Então, tudo que eu acabei de falar poderia ser traduzido dessa maneira que está aqui na tela, escrevendo com a função C, passando a condição e passando as ações a serem feitas de acordo com o resultado da condição. Tá legal? Bom, então voltando aqui, vamos dar um Enter, né? Caso alguma coisa tenha dado errado ou alguma mensagem de erro surgiu, recomendo que você delete o que foi feito, a tentativa, né, de fazer a função C e reescreva ela novamente, tá legal? Se for necessário, volta um pouquinho o vídeo e reveja, né, pause nas partes importantes para você não perder nenhum detalhe sobre o que foi escrito ali dentro dos parênteses. E ainda continuando nessa planilha, vamos para mais um exemplo. Aqui na coluna C, vamos colocar o seguinte: bonificação. Ok? Eu ia chamar de bônus, vou colocar bonificação. E aí a lógica agora é a seguinte. Vamos lá, nós vamos ter mais uma situação lógica. Então, na anterior foi a venda maior ou igual a 1000. Se for verdadeiro, parabéns. Caso contrário, que pena, né? Para essa próxima situação condicional, deixa eu pegar aqui a colinha de novo. Nós vamos fazer o seguinte. Se a mensagem que foi exibida no resultado for parabéns, então se mensagem for parabéns, então essa será a condição, ok? A ação ou operação que nós faremos é dar um bônus no valor de 10% da venda, ok? Caso contrário, ou seja, se não é parabéns, então o bônus será de 0, ok? Então vamos dar uma bonificação no valor de 10% da venda, desde que a mensagem seja parabéns. Caso contrário, não haverá bônus, ou não haverá bonificação. Portanto, vai ser 0, né? Na prática é isso. Tudo bem? Essa é a lógica dessa nova situação condicional que temos. Então, vamos lá. Então, na coluna bonificação, igual C, só que dessa vez eu quero avaliar o resultado, quero verificar o que foi escrito ali, ok? Portanto, eu vou pegar a célula B2 e vou fazer uma comparação direta, portanto, usando o sinal de igual, com a palavra parabéns. Novamente entre aspas, porque se trata de um texto. Tá legal? E aí um detalhe importantíssimo, esse parabéns tem que estar escrito exatamente como você fez na coluna anterior. Ok? Então tem acento na letra E, né? Maiúsculo e minúsculo Excel até consegue reconhecer, então até funcionaria também se eu colocasse o parabéns com letra P minúscula. Nesse ponto não é um problema, mas em relação a espaços, acentos, cedilha, tudo que foi colocado anteriormente você precisa utilizar de novo, caso precise comparar esse tipo de informação. Tá legal? Então, parabéns com acento no E aqui nesse caso. Voltando então para a lógica, o que acabamos de fazer foi justamente esse pedacinho aqui, ó. Se a mensagem for parabéns. Tá legal? Agora falta calcular os 10%, caso seja parabéns. E aí, portanto, entra o parâmetro. Vamos colocar um ponto e vírgula aqui para separar. E aí precisamos descobrir quanto que é 10% daquele valor, não é mesmo? Você talvez lembre disso, né, quando fez o treinamento de cálculo de porcentagem, aqui mesmo na trilha de Excel Descomplicado, não é mesmo?
E aí a maneira que nós fizemos naquele treinamento para descobrir quanto que era tantos por cento de um valor, era pegar o valor e multiplicar ele pela porcentagem. Tá legal? Como aqui eu não tenho em nenhum lugar esses 10%, né? Eu vou colocar diretamente na fórmula. Tá legal? Se nós tivéssemos esse 10% em alguma outra célula, então imagina que o 10% tivesse por aqui, ó. Aí você poderia clicar em cima dele para não precisar ficar digitando os 10%. Tudo bem? Como não é o caso, então eu digitei diretamente. Essa continha vai acontecer somente se o conteúdo da célula for a palavra parabéns. Caso não seja, então nós vamos colocar 0. Tá legal? Então, recapitulando, nós temos aqui a condição que será avaliada, que é se o resultado é igual à palavra parabéns. Se essa condição for verdadeira, nós vamos ter uma continha de multiplicação, que vai descobrir quanto que é 10% do valor, e isso vai virar bonificação. Caso contrário, não haverá continha nenhuma, não haverá bonificação nenhuma, portanto, 0. Tudo bem? Dá mais uma conferida, se parece tudo em ordem, Enter. Nesse caso, 0, já que o resultado não é parabéns. Ok? Vou puxar aqui para baixo. Ó. E aí, qual será o resultado? 0 ou bonificação de 10%? Como o resultado nessa segunda linha é parabéns, então nós temos a bonificação de 10%. 10% de 2.000 é 200. E o de baixo? Mesma situação, né? Parabéns, então 10% de 1.000, 100. E o último, 0, afinal não está aparecendo a palavra parabéns. Tá legal? Então fizemos duas condicionais, a primeira fazendo uma comparação quantitativa, se é maior ou igual a 1.000. Sendo verdadeiro, mostrava uma mensagem, parabéns. Sendo falso, mostrava outra mensagem, que pena. E acabamos de fazer uma segunda avaliação condicional, só que dessa vez de comparação direta. Por isso, a utilização do sinal de igual apenas, ok? Não confunda com o sinal de igual que inicia as funções, tá legal? Esse igual vermelhinho é para fazer comparação. E a comparação foi, então, com o texto. Por isso, novamente, utilizamos as aspas, além de tomar cuidado com a digitação, que tem que estar igualzinha à maneira como você fez antes. Sendo verdadeiro, pela primeira vez nós realizamos uma operação matemática, uma fórmula, né, para descobrir quanto que é 10% do valor. Não sendo verdadeira a condição, não fizemos absolutamente nada a não ser exibir o número 0. Tá legal? Sendo assim, então, vamos salvar aqui a planilha mais uma vez, né? E vamos partir para uma outra atividade de exemplo. Esse de arquivo de introdução, vamos parar por aqui, tá legal? Então, pode fechar esse arquivo número 17. E aqui na parte de materiais do treinamento, né? Você vai procurar pelo arquivo número 18, atendimentos, ok? Então, o arquivo inicial para utilizarmos aqui nesta atividade. E é justamente a planilha que está aberta aqui na minha tela no momento. Só vou tomar o cuidado antes de salvar ela na minha pasta de documentos. Assim eu preservo o arquivo original e vou tirar também esse finalzinho, underline inicial. Vou deixar apenas 18 atendimentos, ok? E o contexto dessa planilha é super simples. Então temos uma planilha de atendimento de pacientes, né, que poderia ser usado talvez numa clínica médica. Cada paciente tem uma idade atribuída, variando aí entre pacientes adultos e idosos, né? E aí o nosso objetivo, baseado em alguns critérios, na verdade baseado em um critério, é definir que tipo de atendimento essa pessoa terá. Né? Se ela vai ter um atendimento de nível normal, né? Um atendimento que vai ter um período de tempo até um pouquinho maior, né? Uma tolerância maior, ou se ela vai ter um atendimento prioritário, né? Que nesse caso
é um atendimento que deverá ser mais rápido. E nesse tipo de situação, é um atendimento que será aplicado a pessoas que tenham 60 anos ou mais, ok? Então esse é o contexto. E para transformar isso então em realidade, vamos entrar aqui na célula C3, né, para determinar o nível, começando inicialmente verificando pela idade, ok? Então nós vamos pegar a idade do primeiro paciente, que é o 55, está na célula B3, maior ou igual, e aí eu tenho ali a idade de referência, né, em destaque, que é o 60. Vamos clicar em cima dele e não se esqueça de pressionar o F4 nesse caso, não é mesmo? Afinal, nós estamos falando de um valor, idade de referência, que será usado, né, para comparação de vários outros valores, que são as idades de cada paciente. Portanto, trave, né, pressione o F4 no endereço do 60. Tá legal? Ponto e vírgula. Se isso for verdade, ou seja, se a idade do meu paciente for maior ou igual a 60, eu quero mostrar ali na coluna nível o tipo de atendimento que é, né, ou o nível de atendimento que é um nível prioritário. Ok? É a palavra que nós vamos exibir ali, prioritário, né? Se eu escrevi corretamente, né, acho que é isso mesmo. Caso contrário, então, ponto e vírgula, vamos mostrar a palavra normal, ok? Vamos fazer um teste, né, para ver se isso aqui funcionou direitinho. Então, pressiona no Enter. Como a idade do Neil Peart é de 55 anos, né, nível de atendimento dele, normal, ok? Afinal, só a partir de 60 que é considerado nível prioritário. Vamos fazer a troca da idade dele, vamos aumentar para 65. Quando eu der um Enter, a condição vai passar a se tornar verdadeira, portanto o nível de atendimento trocará para prioritário. Ok? Então, teste condicional feito com sucesso. E já que o teste foi bem sucedido, podemos pegar então aqui o resultado do primeiro caso, né, do primeiro paciente, e usar o preenchimento para os demais. Ok? E aí aproveitando para conferir mais uma vez, né? Então, Guedli 60, atendimento prioritário. Alex Lifeson, atendimento normal, porque está abaixo de 60, né? David Gilmour, bem acima dos 60, prioritário. E assim por diante nos outros, né? Fazendo mais um último teste aqui para o caso do nível. Vamos pegar ali a Flor Jansen, né? A antepenúltima paciente, idade 45. Vamos trocar para 66. Agora o nível de atendimento é prioritário, ok? Então, primeira situação resolvida sem problemas. A segunda situação é o tempo de atendimento, né? Então, agora que a gente sabe que o nível de atendimento de algumas pessoas é prioritário, tem que aparecer o tempo máximo que elas poderão aguardar para atendimento, que no caso do prioritário é 15 minutos e no caso do normal são 30 minutos. Sendo assim, vamos na célula D3, logo embaixo do atender em até, igual C. Podemos ou analisar a idade mais uma vez, né, verificando se é maior ou igual a 60, ou até mesmo verificar o próprio nível. Ok? Também é possível, né, você pode escolher tranquilamente qual das duas abordagens utilizar. Eu vou escolher o nível, então vou pegar aqui a célula C3 e vou verificar se é igual a palavra normal, ok? E aí uma dica interessante aqui, que talvez imagino que você até já tenha percebido, nós já temos a palavra normal escrita ali na célula, né? Lá na tabelinha de tempo máximo. Então, em vez de escrever a palavra normal aqui entre aspas, o que também está correto, ok? Que fique claro que não tem nenhum problema nessa abordagem, né? Digitar entre aspas a palavra literalmente, mas em vez de fazer dessa maneira, podemos simplesmente clicar lá em cima da palavra normal. Tudo bem? Então o que o Excel vai fazer é simplesmente olhar o que está escrito aqui na célula C3 e comparar se é a mesma coisa que está escrito aqui na célula F5. Se for, significa que o nível de atendimento é normal, portanto nós vamos colocar 30 minutos, ok?
Detalhe que se você for usar essa versão que eu estou mostrando agora, né, não se esqueça de travar a célula F5, tá legal? Senão, no momento que você puxar para fazer dos próximos pacientes, o endereço vai mudar e aí o resultado não vai bater com o esperado. Tudo bem? Então, travei a célula F5, pressionando a tecla F4, ponto e vírgula. Vamos pegar aqui do lado os 30 minutos, que está na célula G5. Vale a mesma dica, então, em vez de você digitar entre aspas 30 espaço minutos, que também está correto, né? Faz muito mais sentido clicar ali em cima direto dos 30 minutos, afinal já está digitado, já está correto. Podemos simplesmente fazer o Excel mostrar a informação que está ali. Tudo bem? E aí, trave mais uma vez, então pressiona a tecla F4, ponto e vírgula. Se não for atendimento normal, só pode ser atendimento prioritário, portanto o que falta agora é pegar os 15 minutos, travando também mais uma vez, ok? Então, recapitulando, né, essa lógica toda, nós estamos pedindo para o Excel primeiro avaliar o que está escrito na célula C3. Se o que estiver escrito ali for igual ao que está na célula F5, que é a palavra normal, significa então que o tempo de atendimento será de 30 minutos. Portanto, o que está na célula G5, ok? Os 30 minutos. Caso contrário, ele vai trazer o tempo indicado na célula G6, que são os 15 minutos. Tudo bem? Dados verificados, né, conferidos, vamos dar um Enter então para ver o resultado. Olha só, nível prioritário, 15 minutos. Vamos estender aqui para o próximo, 15 minutos, mais um, 30 minutos, porque agora o nível é normal, ok? E assim por diante. Então, tudo que for prioritário, 15 minutos, tudo que for normal, 30 minutos. Tá legal? Acho que eu vou até, desculpe, centralizar esse texto aqui, né? Fica um pouquinho melhor de visualizar. E aí um último teste para ver se tudo isso está funcionando bem. Então, Alex Lifeson estava com 59 anos, acabou de fazer 60, o nível de atendimento dele trocou para prioritário, o tempo de atendimento caiu para 15 minutos. David Gilmour estava errado, coloquei 75 anos, na verdade ele tem 55 anos. Portanto, o nível de atendimento dele vai trocar para normal e o tempo máximo subirá para 30 minutos. Ok? Então, lógica condicional aplicada com sucesso nessa planilha, né, e mais uma vez então conseguimos verificar a funcionalidade bem bacana, bem útil da função C. Vamos em frente então, né, treinar mais um pouquinho a função C. Talvez seja uma das funções do Excel que mais demandam experimentação, portanto é importante testar possibilidades, praticar, para que a lógica vá ficando cada vez mais apurada e com isso você também consiga usar a função C de um jeito mais coeso, mais simples, tá legal? Então essa planilha número 18 pode salvar, pode fechá-la, ok? E agora vamos para uma próxima planilha que também está aí nos materiais do treinamento. Então você vai procurar e abrir a planilha número 19, resultado das vendas, em sua versão inicial. A planilha é esta, né? Então ela simula o resultado das vendas de um vendedor chamado Geddy. É uma versão de uma planilha que a gente até já viu em outro treinamento, né? Imagino que você se recorde pelo menos dos dados que estão aqui, na maior parte deles. E aqui para o nosso contexto, o objetivo é conseguir sinalizar na coluna C se o vendedor bateu a meta estipulada, a meta de R$5.000, para cada um daqueles meses do ano, de janeiro até junho. Esse é o primeiro objetivo, simplesmente mostrar se bateu a meta ou se não bateu a meta, tá legal? E o segundo objetivo é, de acordo com o que foi resolvido em relação à meta, dar uma premiação para esse vendedor, ok? Nos meses em que ele bateu a meta, ele vai ter uma premiação maior, de 15% da própria meta. Ou melhor, de 15% de cada venda. E para os meses em que ele não conseguiu fazer isso, ok? Ele vai ganhar então
uma bonificação menor, né, de 2%, mas ele também vai ganhar bonificação. Portanto, esse vendedor sempre estará feliz de um jeito ou de outro aqui nessa loja, nessa empresa, porque ele vai ter uma bonificação, até mesmo em situações em que ele não consiga bater a meta. Tá legal? Antes de continuar, vamos salvar essa planilha, né? Então eu vou seguir salvando aqui na minha pasta de documentos e apenas vou trocar ali a palavra inicial e a planilha 19. Tudo bem? Vamos lá então resolver o primeiro objetivo. Então, para o caso de bateu a meta sim ou não, vamos montar a função C, pegar o valor da venda do mês correspondente, então nesse caso os 10.000, né, célula B3, e aí para esse contexto eu vou considerar que ele pode ter vendido 5.000 ou mais do que 5.000, tá legal? Então, maior ou igual. Vamos clicar em cima dos 5.000 da meta e travar essa célula para poder reaproveitar esse valor nos demais meses. Ok? Então F4 assim que você clicar em cima dos 5.000. Ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, então nós vamos mostrar a palavra sim. É um texto, tem que estar entre aspas. Ok? Caso contrário, portanto, ponto e vírgula. Se ele não conseguiu bater a meta naquele mês, nós vamos mostrar a palavra não, também entre aspas, ok? Fechamos parênteses. Nessa primeira situação, bateu a meta, né? Já que ele vendeu 10.000. Vamos puxar aqui para os demais. Então, só no caso das duas primeiras vendas é que ele conseguiu bater a meta, né? Vamos fazer um pequeno teste. Pegar ali a venda de abril, que foi bem baixa, R$ 750, vamos colocar R$ 7.000. Então, assim que eu pressionar a tecla Enter, tem que trocar de não para sim. Ok? Então, resolvemos nessa primeira situação. Para a segunda situação, nós temos então que primeiro verificar se ele bateu a meta, né? E isso pode ser analisado novamente por meio da comparação da venda ou até por meio da palavra que está escrito ali na coluna bateu a meta, ok? É o que eu vou fazer aqui nessa atividade. Eu vou verificar com a função C se o que está escrito na célula C3 e posteriormente nas outras é a palavra sim. Então, se for a palavra sim, sabemos que a meta foi batida, portanto, esse vendedor terá um prêmio naquele mês correspondente a 15% de quanto ele vendeu, ok? Então você deve se lembrar, né? Tem a continha para fazer isso. Nós até fizemos no início desse treinamento, né? A diferença é que agora o percentual está numa célula. Então eu não vou digitar a porcentagem diretamente na fórmula. Eu vou pegar da célula onde ela já foi digitada, que é a célula G5. Ok? G5 ou G6, né? Dependendo da situação. Nesse caso aqui, a fórmula então será a venda, que está na célula B3, que é a venda, nesse momento, apenas a venda de janeiro, multiplicado pelos 15%, que é o percentual disponibilizado para quem bateu a meta, ok? E aí, vamos dar um F4 para travar naquele endereço, né? Já que aquele endereço é fixo, ponto e vírgula. Caso não tenha batido a meta, então nós vamos pegar novamente a venda, B3, e multiplicar, só que dessa vez pelos 2%, ok? Também travando esse endereço, já que esse 2% é um endereço fixo ali da tabelinha de percentuais. Tudo bem? Então, recapitulando, né, nós vamos primeiro avaliar o que está escrito na célula. Se for sim, vai pegar a venda e multiplicar pelos 15%. Se for não, vai pegar a venda de novo, só que vai multiplicar pelos 2%. Ok? Essa é a lógica, né? A fórmula é a mesma, só mudando ali os valores. Vamos dar um Enter. Muito bem, então, ó, sim, 15% de 10.000, 1.500, ok? Vou puxar aqui para o de baixo, bateu a meta sim,
15% de 5.750. Vou puxar para o de baixo, 2% de 1.200 é apenas R$ 24,00, ok? Vamos puxar aqui para os demais para verificar, né? E aparentemente tudo funcionou bem, tá legal? Mais uma vez fazendo aquele teste, né, de sempre, vamos colocar ali no mês de junho que esse vendedor vendeu 20.000. Então teve uma venda bem expressiva, portanto ele bateu a meta, portanto a premiação dele também subiu bastante, subiu para 3.000. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro então, mais uma vez aí com essa atividade, né? E com a vantagem que dessa vez nós experimentamos operações matemáticas, né? Que podem ocorrer normalmente dentro da função C, tanto para o caso de verdadeiro quanto para o caso de falso também, tá legal? E também lembrando, né, um detalhe importantíssimo nesses últimos exemplos, como nós estamos trabalhando com células, com referências, endereços travados, caso alguma coisa mude nos parâmetros da lógica, né, os resultados também vão mudar automaticamente. Okay? Então, por exemplo, vamos pegar ali o caso da meta, né, a meta de 5.000, vamos supor que a meta mudou, a meta agora é 8.000. Então vou dar um Enter, fica de olho lá na planilha, ó. Muita coisa vai mudar. Olha só. Então agora só 2 vendas, né, bateram a meta. Anteriormente tinha a palavra sim aparecendo 4 vezes. Depois que eu troquei para 8.000, passou a aparecer somente 2 vezes. Ok? Mesma situação na bonificação. Se mudar o percentual, por exemplo, era 15%, agora são 10%. Olha lá os resultados mudando. Ok? Então é bacana, né, fazer essa relação entre as funções que a gente vai aprendendo ao longo do treinamento, combinadas com vários outros recursos que também já foram vistos ao longo dos treinamentos aqui da trilha de Excel Descomplicado. Tudo bem? Bom, e antes de finalizarmos este treinamento, agora é o momento de você praticar por conta própria, ok? Utilizando então um pequeno exercício que eu preparei para você, tá legal? Então pode salvar essa planilha, pode fechar, e aí você vai abrir aí na relação de materiais do treinamento o arquivo número 20, Escola do Rock. Então é mais uma versão de uma planilha que nós vimos anteriormente, né? Só que adaptada para execução de um exercício utilizando a função C. Bom, esta é a planilha então, já aberta, né? A sua versão inicial. É uma planilha que nós utilizamos em vários momentos. O último deles, se eu não estiver enganado, foi em relação à formatação condicional. É a versão que está sendo apresentada aqui para você. E os objetivos estão sinalizados nas duas últimas colunas, coluna G e coluna H. Passa o mouse ali em cima da palavra situação, você verá uma anotação explicando o contexto, que é mostrar a situação do aluno como reprovado, desde que a média final dele seja menor que 7, ok? Então, em algumas disciplinas ele estará reprovado, em outras ele estará aprovado. Então, sendo menor que 7, mostrará a palavra reprovado, sendo o contrário disso, maior ou igual a isso, né, vai mostrar a palavra aprovado. Tá legal? E na coluna status, então passa o mouse em cima também, aí eu deixei 2 desafios para você tentar resolver. O primeiro deles é mostrar um emoji feliz, uma carinha feliz, desde que o aluno esteja aprovado, e mostrar um emoji triste desde que o aluno esteja reprovado naquela disciplina. Tá legal? A dica é que emojis são textos também, né? São caracteres especiais, então é muito parecido com a maneira que você vai fazer para colocar uma palavra. Só que em vez de uma palavra, é um emoji. Né? É um códigozinho que lembra uma carinha feliz ou uma carinha triste. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, está ali na sequência, é fazer esses emojis aparecerem com cores diferentes. Então, se for o emoji feliz, faça ele aparecer com a cor azul. Se for o emoji triste, faça ele aparecer com a cor vermelha. Tá legal? Então, pausa um pouquinho aqui o vídeo do treinamento, né? Pensa a respeito dessas situações, desses status, né? Tenta elaborar na sua cabeça a lógica necessária para isso e aí na sequência tenta aplicar a função C para resolver
esses exercícios. Tá legal? Então, boa sorte, volta daqui a pouquinho para ver a solução desses dois problemas. E aí, deu certo? Conseguiu resolver pelo menos o exercício, né? E o desafio, né, como sempre, é um desafio, né? Então talvez não tenha dado certo, mas espero que o exercício da situação, pelo menos, você tenha conseguido fazer. Se não conseguiu ou ficou na dúvida, né, aproveita agora então para conferir a solução. Vamos lá. Então, no caso da situação, nós vamos começar avaliando de novo o propósito, né, o enunciado. E por mais óbvio que possa parecer, é importante que a demanda que tenha sido passada a você pelo seu gestor, pela sua líder, né, ou que vem até de você mesmo, né, se é você responsável por tudo isso, tem que ter uma clareza muito grande sobre a lógica que está sendo solicitada, né, ou a lógica que você precisa desenvolver. E se ela vem de alguém, muitas vezes ela vem de uma maneira confusa, ruidosa, né, não muito clara. Então nem sempre vai vir um textinho ou uma demanda, né, de alguém falando, ó, se isso for verdadeiro, faça aquilo, caso contrário, faça outra coisa. Né? Nem sempre vai vir assim mastigadinho, usando até o termo se, usando o termo senão, caso contrário. Então às vezes virá de uma forma jogada, pouco clara, e aí em situações como essas é importante que você questione, né, a pessoa que está trazendo essa demanda para você, para que haja uma clareza, né, do que a pessoa espera que você faça usando condicionais dentro do Excel. Tá legal? Então aqui no enunciado, né, a lógica indicada é basicamente se a situação, ou melhor, se a nota da pessoa, se a média final do aluno for abaixo de 7, vai aparecer a palavra reprovado, caso contrário, vai aparecer a palavra aprovado. Então, para chegar nesse sentido, vamos montar a função C, pegar a média final, E4, lá da primeira disciplina, né? E verificar se ela é menor que 7, ok? Como eu não tenho esse número 7 em nenhum lugar aqui na planilha, né? Não tem um lugar destacado chamado média mínima, média da escola, né? Se tivéssemos, poderíamos selecionar. Como não tem, digita direto mesmo. Então, se for menor do que 7, vamos mostrar a palavra reprovado. Ponto e vírgula, ou seja, caso contrário, vamos mostrar a palavra aprovado, ok? Tudo entre aspas, porque se tratam de palavras, né? Fecha parênteses e Enter. No caso aqui da primeira situação, ele está aprovado em História do Rock, porque a média final é maior do que 7, ok? Vou puxar para os demais. Então, no segundo caso, ele está reprovado, porque a média é menor que 7. Nos próximos, aprovados, né? E assim por diante. E só para a gente testar ali, quando se tratar exatamente de 7, né? Vamos pegar ali o caso do gerenciamento, ok? Que ele está reprovado nesse momento, né? Por conta da média ser 3,67. Vamos colocar nas notas de gerenciamento 7 para todas as 3. Dessa maneira, a média vai ser 7 também, e aí a gente vai conseguir ver que, mesmo no caso de igualdade, ele estaria aprovado. Tá legal? Então, resolução do exercício, da situação, essencialmente, é essa funçãozinha C aqui, ok? Quanto ao desafio, aí temos vários caminhos possíveis para solucionar, né, o que está sendo pedido aqui. Lembrando que o pedido era para mostrar um emoji feliz, se o aluno estiver aprovado, e um emoji triste, caso ele esteja reprovado. Esse era o primeiro dos desafios, tá legal? E aí, quando se trata de emoji, nós temos algumas possibilidades. Vou usar aqui o bloco de notas para ilustrar melhor para você. Nós temos desde aquele emoji mais tradicional e antigo, né? Que quem é das antigas na internet como eu deve lembrar, que aí você coloca os dois pontinhos, um hífen e um sinal e um símbolo de fecha parênteses, né? Ou uma variação disso, talvez sem o hífen. Esse seria então o emoji feliz, né? Ok? E aí o emoji triste poderia ser feito simplesmente com o abre parênteses, tá legal? Então essa é uma versão um pouquinho mais antiga, né? Mas que ainda é válida para o contexto do exercício. E uma versão um pouquinho mais nova, que traz uns emojis mais bonitinhos, inclusive,
Se você está aí no seu Windows, né? O Windows ele tem um conjunto de teclas, né, um atalho na realidade, que é quando a gente pressiona a tecla Windows, que é aquela tecla que fica pertinho do espaço, é uma tecla que, desenhada, ela tem literalmente o símbolo do Windows, né, que é como se fossem uns quadradinhos parecidos com esse. Eu sei que o meu desenho está bem tosco, né, mas se você olhar para o seu teclado, acho que você vai localizar algo parecido com isso. Está bem pertinho ali do Alt, do espaço, né? É a chamada tecla Windows, ou tecla Win, ok? Quando você pressiona ela mais o botão de ponto, né, o botão de ponto final, experimenta aí. Olha o que vai aparecer. Uma janelinha de emojis, ok? Se eu não me engano, essa janela funciona desde o Windows versão 8 ou 8.1, ok? Então, se você está aí nessa versão ou na versão 10, 11, né, certamente tem essa funcionalidade. E aí, aparecendo essa janelinha com a tecla Windows e o ponto, olha só os emojis, né, que nós temos à disposição, ok? Separados até por categorias também, né? Então, pessoas, comemorações, né, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui em carinhas e animais, né, que é a terceira opção, eu poderia usar para o emoji feliz essa versão mais bonitinha, né, que é uma carinha mesmo, né, um círculo com os pontinhos, né, e a boca, né, sorrindo. E para o emoji triste, né, que eu vou colocar aqui na linha de baixo do bloco de notas, ó, tecla Windows mais o ponto final. Vou pegar então uma carinha triste. Talvez, acho que eu usei lá nas anotações, se eu não me engano. Cadê? Bom, acho que eu estou cego, não estou enxergando. Ah, achei, foi essa aqui, ó. Rosto meio triste, ok? Ou até o rosto descontente. Tanto faz, tá legal? Use o emoji que você quiser. A desvantagem é que não sai colorido, tá legal? Aqui no bloco de notas e também no Excel não vai aparecer amarelinho, bonitinho, né? Mas pelo menos o desenho é bem mais interessante do que essa versão só com 2 pontos e parênteses, né? Então eu vou deixar aqui os emojis quietinhos no bloco de notas, como se fosse uma cola, e vou voltar aqui para a coluna de status. Voltando para a coluna de status, vamos montar a função C. Podemos avaliar a situação ou a média, tanto faz, né? Eu vou pegar aqui pela situação. Se for a situação aprovado, então, entre aspas, nós vamos colocar o emoji feliz, ok? Então vou copiar ele aqui do meu bloco de notas, ó. Selecionei, copiar e vou colar ali entre aspas. E aí eu reforço a você que precisa estar entre aspas, porque por mais que a gente enxergue um desenho, né, internamente o Excel, na verdade o computador lida com isso aqui como se fosse texto. São caracteres especiais que formam o símbolo do emoji. Então coloque entre aspas, tá legal? Mesmo que você faça daquela forma mais antiga, né, que é só com 2 pontinhos e o fecha parênteses, também ficaria entre aspas, tá legal? Para aproveitar a viagem, né, já que eu voltei aqui no bloco de notas, já vou selecionar a carinha triste e copiá-la também, porque ela entra agora, após o ponto e vírgula, para o caso de não ser aprovado, ok? Então, deixa eu aumentar um pouquinho mais para que você veja bem. Olha só, a gente está configurando a condição. Então, se o valor da situação for aprovado, se isso for verdadeiro, vamos mostrar uma carinha feliz, um emoji feliz. Caso contrário, vamos mostrar uma carinha triste. Ambos entre aspas, ok? Reforço a você que precisa estar entre aspas, tudo bem? Feito isso, vamos dar um Enter. Então, primeiro caso aqui, carinha feliz, porque a situação está aprovada. Vou puxar para o de baixo, carinha triste, porque está reprovado. Aí vem vários outros aprovados, né? Tudo carinha feliz. E vamos testar, vamos reprovar em algumas disciplinas. Pega ali o vocal e performance, ó, baixa a nota do primeiro trimestre para 3, já mudou a média final para 6, portanto reprovado na situação, portanto status
com a carinha triste, ok? E aí a segunda parte então do desafio era fazer aparecer com coloração diferente, né? Vamos ver então como solucionar o segundo desafio. Para esse, precisava aplicar a formatação condicional, ok? Então, selecionando todas as carinhas tristes e felizes, né? Não importa qual esteja nesse momento. Vamos lá no menu Página Inicial, Formatação Condicional, Regras de Realce, Texto que contém. Mas como assim texto, né? Não é um emoji? Na verdade, o emoji é um texto, são caracteres especiais. Então você vai usar realmente a opção texto que contém. E aí, vamos pegar o emoji feliz, colocar ele aqui como condição para o Excel. Então você vai colar aqui dentro da caixinha de formatar células que contém o texto, pode colar literalmente a carinha feliz, né? Aí, como eu tinha pedido um azul para a carinha, né? Então eu vou entrar aqui na parte de preenchimentos, formato personalizado. Como se trata de um texto, simplesmente vou trocar a coloração aqui para um azul. E ok, apenas isso. Olha lá as carinhas felizes, todas na cor azul, né? Dou um ok. Mantenho a seleção e faço exatamente a mesma coisa, de novo, formatação condicional, texto que contém lá nas regras de realce, só que dessa vez com a carinha triste, que eu vou colar aqui na janela de formatar células que contém o texto. Entro de novo no formato personalizado e troco a coloração para vermelho. Olha lá as carinhas tristes, todas elas em vermelho, ok? Fazendo mais um teste, né, para ver se está tudo em ordem. Vamos pegar aqui o História do Rock, segundo trimestre, estava nota 9, baixa para nota 2 e Enter. Olha lá a média agora 6,33, situação reprovada, carinha triste, vermelha, ok? Bom, com essa última atividade então, chegamos ao final deste treinamento sobre a função condicional C. É uma função considerada de nível intermediário no Excel, ok? Até então tudo que a gente tinha visto até agora ainda está num nível básico, né, essencial do programa. Com a função C, com as próximas que nós vamos trabalhar ainda aqui na trilha de Excel Descomplicado, você já está num ponto intermediário do programa, tá legal? Foi um treinamento um pouquinho mais extenso, né, mais importante por conta das características dessa função. Sempre que necessário, volte, revise, refaça. Lógica tem que se treinar. Lógica é algo que varia bastante, né, de cabeça para cabeça, de situação para situação. Então não é um assunto que dá para a gente decorar, né? É um assunto que tem que ser realmente compreendido. E para compreender é necessário praticar, treinar bastante. Tá legal? É isso, espero que o treinamento tenha sido útil para você e nos vemos em breve num próximo treinamento. Um grande abraço.